AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, para mais uma semana, Wellington, mais uma semana de Liderai. Sabe que esses dias atrás a gente fez o episódio 386? Eu sei que a gente fez, mas eu não vou saber qual foi o 386. Não, mas você sabe o que significa? Pra mim significa muita coisa esse número, 386. Foi um dos primeiros computadores que eu mexi. Eu mexi um 256, na verdade. Aí depois teve o 386 e o 486. Na verdade, acho que o que eu mais usei foi o 486 na minha infância. Mas o 386, né, é um número que sempre me traz boas lembranças. Eu falei, pô, queria ter feito um episódio de alguma coisa de computador, né? Mas daí passou, a gente não tem tempo! Você que reclama aí, ninguém reclama não, brincadeira. Você que reclama aí das pautas, esses dias, um recado aí pro nosso amigo Marlos, ele deu uma ideia pra gente gravar, mas Marlos, desculpa, cara, a fila de temas é muito grande, eu nem lembro o que você pediu, parecia ser uma coisa muito legal mesmo, mas fica pra próxima. Uma próxima década. Mas continue mandando dicas. E algum dia a gente Quem atende. sabe o que você fala, a gente já tinha planejado. Ó, que maneiro. Mas acabou de dizer que não grava o que eles pedem, né? Não, mas só em paralelo aqui, já que a gente tá no momento de falar com a audiência, quero mandar um abraço pro Maicon, porque o Maicon mandou um e-mail pra gente no faleconosco@liderai pedindo uma ajuda sobre Jidoka esses dias. E ele falou que viu o nosso vídeo, o nosso vídeo no YouTube da série do Linux Complicado. E ele queria algumas dicas ali, eu respondi pra ele agora no sábado. Então, faz um Pocayoke. Faz um Pocayoke. O cara vem com uma pergunta, sai com outra dúvida. Eu queria uma dica de fazer um bom Jidoka, faça um bom Pocayoke. O cara, puta que pariu, agora o que eu vi Pocayoke? Agora você vai ter que ver meu vídeo de Pocayoke pra poder... Tá certo. Um abraço, Maicon. Tamo junto. Um abraço. O Wellington, qual é o tema de hoje? Como que a gente resolve o problema? Como que de fato a gente vai resolver problema? É só na gritaria? Olha. É na reunião? Como que é? Como que a gente resolve o problema, gente? Pelo amor de Deus. Resolver problema não é fazer reunião. Existe um método simples e que funciona, Wellington. E qual que é a nossa promessa pra quem fica até o fim do episódio? 3. Não, aqui. 3. No vídeo ele fez 3 igual dos alemães. Porque você não quer ser pego pelos alemães, né? Então 3 o quê? São 3 perguntas que substituem metade das reuniões. Caraca, vai lançar esse código secreto de ouro. 3 perguntas vai fazer você ter menos reunião no seu dia a dia? Pega o código. Olha, pega esse código. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, no bloco 1, que é o 2, na verdade. É o bloco 2. É o seguinte, reunião é como analgésico e a metodologia é a cirurgia. Tem coisa que até resolve, a dor dá até uma amenizada, mas o problema persiste se você não tratar, Wellington. E como o povo gosta de fazer uma reunião, né? E gosta de reunião de 1 hora... Gosta de reunião de 3 horas. Meu Deus. Eu recebo vários invites de 2 horas e 45, de 3 horas, e o pessoal tá ficando maluco. Um abraço pro Sérgio Paiva. Lá na Votorantim, quando a gente marcava as agendas de governança. Porra, mas que hora que eu vou trabalhar se toda hora eu tenho que ficar em agenda com vocês? Pois é. Um abraço, Paiva. Tá certo, mas daí a gente tem que fazer o mínimo possível. Não, ele tá certo. Ele tá certíssimo. Né?
Meu Deus do céu. Mas realmente, a reunião, ninguém... Agora vamos fazer o lado da moeda aqui, não é hora ainda, mas ninguém marca a reunião porque não tem o que fazer, né? É porque tá com um problema. Precisa conversar, precisa tratar. Só que daí fica esse divã freudiano que não resolve, né, ué? Tem que tomar um tarjinha preta, não adianta ficar só no lero-lero ali. Eu sou um cara que acredita na química do corpo humano, sabe? E aqui no dia a dia a gente tá falando de resolver problema, tem que ter metodologia, tem que agir logo na causa. Não adianta ficar chamando reunião toda hora, o pessoal gosta de uma reuniãozinha, né? Se o problema é recorrente, reunião vai vir no lugar, né, de resolver o problema e é palco de opiniões, onde a gente vai ficar ouvindo as pessoas debater, Wellington. Ai, cara, ó, eu vou te falar um negócio, cara, que o que mais me pega nas reuniões... A gente até falou disso alguns episódios atrás. As pessoas não se preparam pra ir pra uma reunião. Isso mesmo. As pessoas não se preparam, cara. E aí parece que chega lá pra poder bater papo, cara. Ou brigar, ou então fazer qualquer outra coisa, sabe? E vira esse debate porque os lados não levam as informações, os dados que a gente precisa pra conseguir tomar uma decisão. Tanto que uma coisa que a gente tirou do nosso dia a dia aqui na empresa é que reuniões são basicamente deliberativas, cara. É só pra tomar decisão. Não tem reunião pra discutir. Se você precisa discutir alguma coisa, você vai na mesa do cara, você junta o povo ali, não marca na agenda, chama o cara, senta ali e resolve. E aí, assim, vê o que precisa ser feito, a hora que todo mundo tiver com os dados na mão, junta na sala ali, 5, 10 minutos, mostra ali sem PowerPoint, nem nada, não monta, é só no Excel. Chega na sala, conversa, gente, ó, essa aqui é a situação, a gente já conversou com todo mundo aqui, é só pra poder todo mundo ficar na mesma página, que a gente vai fazer vai ser A, B e C. Todos de acordo? Seguimos, cara, um abraço, entendeu? Só que pra você fazer isso, você tem que se mexer, né, filhote? Você precisa correr, entendeu? Então, olha, eu fico até feliz hoje porque eu consigo evitar reuniões, cara. Olha que coisa boa, entendeu? Eu consigo escapar de reuniões, eu consigo trabalhar. Olha que delícia, né? É que assim, sem dados é achismo. Sem dados é puro achismo e opinião. E a gente não tá na Maria Gabriela pra ver a sua opinião. Senão eu ligava na televisão e você era famoso, tá bom? Próximo bloco, Wellington, a gente agora tem que colocar aqui o debate, os prós e os contras. Eu vou trazer já meu ponto de vista aqui sempre ignorante, diria, rinoceronticamente, posso dizer, que todo problema tem que ter um dono. E todo problema tem um dono. Sim. O dono não significa que é o culpado, mas é o cara que tem que resolver. E a primeira coisa, se não tiver um dono, o problema não vai ser resolvido. Se não tiver um cara que vai falar assim, esse aqui é meu caso. Enquanto ficar batata quente pulando pro lado pro outro, não resolve. Segundo, depois de um dono, eu tenho que ter dados, evidências e baseado nisso, um plano de testes. Vamos testar hipótese A, B, C, D. Se você não faz isso, você não resolve o problema. E se você fizer isso, você resolve qualquer problema. Eu acho que independente da complexidade, né? Porque alguém até pode argumentar que, nossa, mas esse problema aqui é muito complexo, acontece na empresa faz 20 anos. Tudo bem, cara, mas em algum momento a gente vai ter que resolver, entendeu? E senão começa a surgir aquela frase, isso aqui é um clássico da nossa área, é um clássico da nossa empresa, né? Mas isso não justifica. E aqui só um detalhe, né? A gente tá partindo do pressuposto que esse problema de fato é prioritário, né? Porque não adianta a gente colocar todo um esforço aqui de uma coisa análise, que não é importante, O negócio não faz sentido, cara, porque juntamos 20 pessoas aqui e isso aqui melhora o meu resultado em 0,2% a cada 2 anos, entendeu? Sabe? Por que nós estamos aqui? É isso, né? É a primeira coisa, cara. Nem o nosso salário paga essa perda aqui que nós estamos discutindo. Não paga o salário dessa sala aqui, entendeu? Essas horas que a gente tá aqui estão muito caras. A gente precisa garantir que a gente vai trabalhar, vai pagar pelo menos isso. E tinha uma lei da simplicidade lá na Renner que de qualquer coisa. Antes de fazer, pergunte pra quê. Era pra quê que a gente tá fazendo isso, cara. Antes de fazer, pergunte pra quê. Mas, de qualquer forma, acho que o ponto aqui é garantir que a gente tenha a clareza do que de fato é o problema. Que não só o sintoma, né? Porque o cara fala assim, o problema é que
a gente tá com o índice de atraso muito alto. Não, isso não é um problema, né? Isso é só o sintoma, onde a gente tá sentindo, entendeu? Exato. Então, só que pra você chegar com os dados na mão, você não pode chegar e você jogar numa tela ali e falar, olha isso aqui, ó, a gente tá com o nosso CLA aqui, ó, caindo. Tudo bem, jovem, mas e aí? Aqui a gente não tá discutindo o leite derramado, cara, a gente tem que discutir o que vai ser feito, né? É igual uma conversa que eu tive uma vez. O que é o problema aqui? Ah, que a gente tem que trocar o servidor. Eu falei, não, qual é o problema? É que tem que trocar o servidor. Eu falei assim, mas por que tem que trocar o servidor? Ah, porque esse servidor não aguenta mais. Não aguenta o quê? O volume de dados que tem lá dentro. Ele não tá conseguindo mais, não cabe mais informação, vai parar o software. Falei, tá então melhorando, hein? Tá melhorando. Então o problema é que nós estamos com uma alta capacidade de dados, é isso? Ou baixa, e o cara né? meio que o cara travou. É, uma baixa capacidade, mas nós estamos com um alto volume alta demanda, de uso, né? uma alta demanda, um alto uso de dados. Daí eu falei assim, então vamos fazer um Pareto aí, me traz um gráfico aí pra gente decidir o que mais consome? O que mais consome, qual área, qual pasta, que tipo de arquivo, por extensão. Me traz todas essas visões e a gente toma a decisão de novo. Veja como antes o problema é trocar o servidor, só tinha uma solução. Trocar o servidor. Comprar o servidor, que é caro. E quando você entende qual é o problema, de verdade, você começa a entender que tem outras formas de você resolver. É que o cara tava vendo Netflix. Tava todo mundo vendo Netflix ao mesmo tempo. Então, nesse bloco, a gente vai trazer, então, aí os 3 pilares, aí, a nossa formulazinha aí. Você quer falar qual que é a fórmula secreta? A promessa que a gente fez lá no começo? É importante, né? Já que a gente tá prometendo, temos que entregar, né? Então, antes já meio que deu um pouco do spoiler aqui, né? Mas o primeiro ponto tá relacionado à definição factual, né? Do problema. E aqui, de novo, a gente tá falando do problema. A gente não tá falando do sintoma. A gente tá falando do problema. E nem da ação. Porque a gente tá discutindo... Trocar servidor. Por quê? Porque tem que trocar servidor. Porque sim. Meu Deus do céu. Porque então, sim é ótimo. Então, o primeiro ponto é definir qual é o problema de fato. E pra você chegar com o problema definido, a análise já tem que ter sido feita. Porque senão, o que acontece é que uma reunião gera outra reunião. Entendeu? Porque a reunião de marcar reunião. Porque o cara fala assim, legal. Então qual que é o problema? Não, o problema é que a gente que a gente tem que trocar o servidor. Mas por que tem que trocar o servidor? Deixa eu levantar os dados aqui. Aí vai pra segunda reunião. Aí chega na segunda reunião, aí vai discutir, aí vai surgir uma outra pergunta. Aí você vai reclamar que o teu chefe é o gargalo. Que a gente falou lá atrás. Entendeu? Mas é que o problema aqui... O problema é que a gente não tá conseguindo identificar a causa, entende? Então, quando a gente tá falando antes de chegar com os dados, não adianta você chegar só com o dado do sintoma. Já com quantos ovos quebraram semana passada ali. Não, cara, é o que gerou aquilo. Aí, com base nessa origem, é que a gente vai trazer todos os fatos e dados pra deixar todo mundo na mesma página. Então, o passo 1 é definição de verdade do problema. O que acontece, como que acontece, se é um problema, não é a ação, não é nada que não seja o problema, certo? Certo. Passo 2. Hipótese testável. Isso é legal porque aqui a gente tá dando um grande resumo do que seria o método de análise de solução de problemas e também do método analítico científico, mas... Quando você é obrigado se você já conhece o problema, você é obrigado a desenhar hipóteses de solução, você tem que desenhar hipóteses que possam ser testadas. E atrás delas, você está montando cenários hipotéticos de causa e efeito. Então você fala assim, né? Vamos dizer, ele estava falando que era para trocar o servidor. A gente descobriu que o problema de verdade é um alto volume de dados que estão presentes dentro deste software aqui. Então, nas minhas hipóteses, eu tenho que entender, será que é algum arquivo em específico, alguma extensão que nós estamos usando que é errada? Essa é uma hipótese. Eu posso testar ela, né, através de, primeiro, verificando com mais dados se esse tipo de extensão funciona ou não, e posso desenhar uma espécie de plano de teste dizendo assim, eu posso abrir a ferramenta e ver se eu posso tirar o Word e pôr o PDF. Isso é verdade, viu? Foi feito. Não estou mentindo.
Caiu, tipo... Eu acredito em você. Caiu drasticamente. As pessoas estavam guardando os dados em Word, que além de ocupar muito espaço, é manipulável. Trocamos para PDF. Além de... Claro que hoje em dia você pode manipular um PDF, mas não é tão simples assim. Não é tão editável. E arquivos que tinham 3 megabytes passaram a ter 200 kbytes. Então, você pode testar. Isso são planos de teste, né? Então, você tem que trazer as hipóteses. A hipótese da solução vem junto com a hipótese do problema. Então, se você acha que uma das hipóteses desse problema ocorrer é porque as extensões estão erradas, você primeiro tem que, né, descobrir se essa extensão realmente é o que ocupa mais espaço no teu disco e se você pode trocar essa extensão por uma menor, por uma melhor, que ocupa menos espaço. Então aí você já meio que... A gente tá abreviando, né? Você já desenha a hipótese testável e você já também tá conectando com a possível causa do problema, certo? Certíssimo. E, acho que nessa parte aqui também da hipótese é só tentar cuidar com os vieses que estão querendo te levar para alguma solução que você previamente acha que ações deve que ser. Você tá apaixonado por ação, daí você vai ficar provando que ela é boa. Então, quando a gente tá falando de hipóteses aqui que sejam testáveis, com base nos dados que você tem disponível, e se você não tiver dado disponível, a gente tem que tentar gerar na medida do possível. Sem dado, não siga. Mas eu não tenho, então vamos ter que coletar. Então a gente vai ter que fazer, vamos gerar esse dado. E aí, a partir disso, é importante que a gente olhe de uma maneira muito fria pro número. Então, eu imagino que isso possa, depois que você fez o teu Ishikawa, fez os teus 5 porquês, seguiu a cartilha do PDCA ou do MASP ali, nesse momento é que a gente vai falar, poxa, eu tenho essas informações aqui que eu acho que podem ser validadas, e a partir disso aqui eu vou coletar os dados e ver de fato como que tá o comportamento desse processo e entender onde que de fato estão esses furos. E aí é isso que você vai levar pra discussão depois, porque com base nisso aqui a gente vai tomar a decisão de falar, olha... E você pode testar. Que é a parte mais importante. Eu posso testar e provar, porque além de eu mostrar em dados, além de eu mostrar, por exemplo, o caso do PDF, além de eu mostrar com um Pareto que a quantidade de arquivos .doc é a que mais consome um espaço, eu levo aqui, eu acabei de testar, subi na plataforma, coloquei o PDF e funcionou. Porque não adianta também tu falar assim, o doc é o grande problema. Oh, meu Deus! E agora? O que eu vou fazer? E agora? Não tem ação, não tenho como testar, não tem como mudar isso. A vida é assim, a grande M que você fez, né, de analisar. E o passo 3? Só pra poder fechar, porque aqui a gente tá falando da hipótese testável, porque ela vai levar isso pro próximo passo que é da padronização, né, do que dá certo, né? Então, o ponto aqui, cara, que quando a gente for falar de soluções ou das ações que de fato vão ser realizadas, as pessoas têm a tendência a tentar resolver os problemas com base nas soluções que elas já conhecem e já pensando nas limitações e o porquê que ela não poderia executar a ação A ou B. Eu vou dar um exemplo típico. As que elas preferem, inclusive, né? Porque aconteceu isso hoje, tá? Hoje, comigo. E a gente tava com problema no nosso sistema de contabilidade. E alguém chegou pra mim assim e falou, não, poxa, a gente podia fazer A, B e C, mas eu falei, cara, mas isso aí é meio que o que a gente já faz, cara. O quanto que isso vai trazer de resultado? Mas é porque a gente não pode fazer diferente, porque tem isso, isso e isso. Eu falei, cara, mas por que você tá pensando na solução com o problema na tua mão? Entendeu? Ou com as restrições na tua mão. Porque primeiro a gente traz a solução, o que resolve? Pô, eu vou dar um tiro lá nas estrelas, cara. O que resolveria esse problema? Pra resolver esse problema, deveria acontecer a situação A, B e C. Pô, beleza. Pode ser que eu não consiga entregar o A, B e C pra você, mas eu consigo entregar o A e o B. Então, mas pô, tem que fazer muito esforço. Pois é. É assim que você resolve um problema, entendeu? Mas é assim. Ora, pois, que não queria deixar ninguém chateado aqui, mas é assim que resolve o problema. É com esforço, entendeu? Então, o ponto aqui é não pensar nas tuas restrições, porque isso limita a nossa possibilidade também, tá? E como observação final desse método é o seguinte, crie uma regra. É proibido dar opinião sem dado. É proibido criticar sem dar alternativa. Você colocar essas duas regrinhas pra funcionar. O cara foi criticar, eu não gosto. Tá, e qual que é a solução? Qual que é a alternativa? Eu não tenho, então não critique. Você. Eu acho que... Cadê os dados? Eu não tenho, então proibido falar isso. Traga e vem apresentar. Igual uma vez que eu era professor de biologia... Professor, como que o coelho se reproduz? Tudo mundo... Falei, ótima pergunta, trabalho na cartolina, tu vai apresentar amanhã. É assim.
Né? Então eu acho que assim, você quer dar opinião, cadê os dados? Não tem, você que é o responsável por trazer agora, você. Ah, isso aqui não vai dar certo. Você vai ser agora o responsável por dar uma sugestão. Por fazer resolver. Uma sugestão. Contrária dessa aqui, você vai trazer uma sugestão. É assim que funciona. Senão os caras vão pra reunião pra bater papo. Não é bate-papo do UOL. Recados finais, Wellington. Ai, cara, sensacional. Não, eu vou te falar que esse ponto aqui de você... Dos dados, beleza, né? Eu acho que isso já é um pouco mais... Isso tá escrito natural, nesse, né? tá na cara, né? É o mínimo, né? É. Mas essa última regra, cara, de... Pra você trazer uma outra solução no lugar, se pra criticar tem que dar uma solução, pô, é sensacional. Mas tome cuidado também, não me venha falar de solução assim, troca o servidor, entendeu? Tipo, que você vai ter que gastar 10 milhões de reais pra fazer um negócio, né? Tipo, pô, pelo amor de Deus, seja criativo. Seja criativo. Eu quero dar o devido crédito, isso aí foi Johann Ernest, foi um grande chefe que eu tive, o alemão Johann Ernest, ele que dizia isso, ele falava assim: você não pode reclamar, você não pode dar ideia. Dar ideia, pode reclamar. Funciona. Do jeitinho dele, mas a gente entendia. Do jeitinho alemão. Né? Do jeitinho meigo alemão. Wellington, quais são... Essa daí foi 2 baita dicas antes do bloco de dicas, né? Sim. Não, acho que um ponto que a gente tem conversado, né, é que se isso não for virar ação prática... E tomada de decisão, né? E não precisa ter reunião. É que é o nosso ponto, cara. A gente não faz reunião se não tem tomada decisão. E se você... E aí, olha como é complicado, né? Porque nós somos de processo, de qualidade, de melhoria contínua. E nós acreditamos muito na governança e na batida de bumbo. Mas tem formas muito eficientes de você fazer isso. Que você não precisa parar o teu time 1-2 horas a cada semana, ou fazer 1 hora por dia pra você ficar batendo bumbo. Não precisa. Então, a gente não tá falando pra você eliminar os ritos aqui, mas essas reuniões, inclusive, de governança aqui, de rotina, ela basicamente tem que ser pra tratar o que tá em vermelho, cara. É o que tá em vermelho. Todo mundo tem o seu indicador e sua meta, cara. Você fez ou não fez? Ah, pô, tô fazendo. Não, então não terminou. Tá, continua vermelho. Você precisa de alguma coisa? Vai terminar? Tá dentro do plano ainda? Tá, então segue. Não vamos nem perder tempo. Agora, se a gente tá no momento ali que... pra ficar discutindo operacionalmente, cara, não dá. E a reunião não é pra isso. Reunião não é pra isso, a não ser que você precise de ajuda e o colegiado que tá ali naquele momento vai te trazer alguma coisa pra tomar uma decisão e a gente vai ver o resultado disso amanhã. Então marca um brainstorm. Aí, que é diferente, né? Que é uma outra coisa, entendeu? Marca um não brainstorm. É uma reunião de bater bumbo, né? É diferente. Mas enfim, vamos garantir que as reuniões sejam pra gente conseguir tomar decisão. Mas pra tomar decisão, tem que ter as informações. E todo mundo tem que estar municiado ali desse negócio. Então não é... E toma cuidado também, porque às vezes acontece de você não ser uma pessoa que tá envolvida diretamente naquilo, você só caiu de paraquedas na reunião. Mas você sabe qual é o tema. Então, até para que você consiga não só contribuir, mas até trazer contrapontos sem ser o xarope do negócio, tá? Porque não é pra você simplesmente ficar barrando e desmentindo o que a pessoa tá pedindo, mas leve também o seu ponto de vista do que tá acontecendo sobre aquele tópico com fato e dado na mão, para que a gente consiga deixar essa agenda mais robusta, para que a decisão que seja tomada ali seja minimamente enviesada, sabe? Claro, sempre vai ter viés, mas a gente consegue deixar isso um pouco mais controlado. Né? Se você for marcar um encontro que não tenha capacidade de tomar decisão e você não tenha desenho de ações concretas, então isso não é uma reunião, é uma terapia. As pessoas foram lá pra falar. Desabafar. Né? Desabafar. E agora tem fora essas reuniões de terapia, também tem a reunião de AA, que agora, graças ao Teams, é isso, é o AA corporativo. Como entra... assim? Não, é incrível. O cara entra, galera, pra fazer atividade, todo mundo junto. Ué, como assim, cara? Junta uns 8 na tela, assim, e fica um falando, os outros tudo ouvindo. Parece reunião de... esses dias eu falei, que porra é essa, gente? Vai reunião de alcoólicos anônimos aqui?
Uma coisa é você chamar, falar rapidinho, 5 minutos. Agora fica 1 hora, 8 ali, olhando um pra cara do outro. Que é isso? Bora, gente. Aí um cara com uma planilha aberta e vários caciques ali. Então, arruma esse aquele aqui meme, ali. aquele meme que tem um cara cavando e tem 20 cara em volta. É isso daí. Eu tô chamando de reunião de alcoólicos anônimos, porque no AA um cara fala e os outros escutam, né? Os outros escutam todo mundo lá e bate palma. 20 dias sem beber. Pô, porra, que é essa, gente? Vamos reagir. Pra finalizar, perguntinha da semana. Qual problema você está mantendo vivo por falta de usar um método de verdade? Mas eu quero que... Mas vocês têm que responder. Você tem que responder, você tem que escrever aqui no comentário, ou lá no YouTube, ou no Spotify, não importa. Mas tem que escrever. Então, como que é? Qual é o problema que você tá mantendo vivo por falta de método, cara? Isso. Você decidiu, você tá decidindo, você gosta do problema e você tá decidindo manter ele por não usar um método. É isso daí, eu quero ver se você tem coragem de assumir. Duvido. Falou, pessoal, boa noite, tchau. Tenham uma boa vida, meus amigos, até o futuro. Paz! Faze bem, pessoal, tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. Two kinds of phishing out here. One for fish, one for your data. Hackers try to hook you, but Cisco Duo keeps every user and device protected. Cisco Duo. Phishing season is over. Learn more at duo.com.